Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Faz Bonsai. No vídeo de hoje vou falar um pouco sobre a estrutura e a colocação de ramas no bonsai. Por vezes, alguns subscritores que estarão no início poderão ter alguma dificuldade em selecionar as ramas que são importantes, as que não são importantes e a forma como as deve trabalhar. Por isso vou falar um pouco sobre essa estrutura que o bonsai deve ter e depois também onde é que devemos, quais são as ramas que nós devemos selecionar. Ou de uma forma standard, isto é, de uma forma básica, para que tenhamos um bonsai com alguma qualidade, com uma boa definição e estrutura, devemos selecionar determinados ramos ao longo do tronco. Isto serve para quem está a fazer um bonsai desde o início, que necessita de já tem deixar ramas, conforme elas vão aparecendo, vou deixar ramas em determinados sítios, porque já sabemos que ali vai ser importante uma rama, e também para aqueles que compram uma árvore, ou uma muda, ou um exemplar, ou até fazem amadori, e necessitam depois deixar crescer ramas em determinados sítios ou até selecionar essas ramas. Para já, para quem vai ao viveiro, eu do Yamadori não vou falar porque eu não faço, nem pretendo fazer. Por isso do Yamadori, escusam até de fazer perguntas porque eu nem sei, nem estou interessado. Mas adquirir uma árvore num viveiro, acho que é lícito, e eu faço. Por isso, ao escolher uma árvore, devemos ter em conta determinadas características. Essas características vou falar um bocadinho mais à frente. Para já, vou falar da estrutura do bonsai. O bonsai tem que ser triangular. Tenho aqui outra vez a escalónia, serve muito bem de exemplo. Tem que ser triangular em todas as direções. Tem que ser triangular para um lado, para o outro e para trás. Também tem que ser triangular. Temos que dar-lhe a forma de um triângulo. De parte de cima, também temos que ver o bonsai de uma forma triangular. Vou tirar daqui o adubo, senão ele vai cair. Triangular, assim. Para formar aqui um triângulo. Formar aqui um triângulo. Espero que este esclarecimento esteja claro. Pronto. Mais sobre o bonsai. Um bonsai é uma representação de uma árvore antiga, não é de uma árvore jovem. As árvores jovens geralmente são muito bicudas. O triângulo é muito pronunciado. Nas árvores antigas, a sua copa já não é tão pronunciada. A sua copa já faz um pequeno arco. Eu com esta árvore pretendo ela ainda que cresça, né? Tenho que deixar ir crescendo para que ela forme assim uma copa não muito triangular, mas assim, um triângulo muito definido, bicudo, mas já assim arredondado. Mais sobre a estrutura do bonsai. A estrutura do bonsai tem que ser cônico.
Ele tem que ter conicidade desde a sua base até ao ápice. Outra informação que eu acho importante é o seguinte: no bonsai dividimos mais ou menos o bonsai, seja ele pequeno ou grande, dividimos a partir da sua raiz, que é a partir do nebari até ao ápice, este tamanho, vamos dividir em 3 partes iguais. 3 partes iguais. Vamos ver aqui a tesoura. Seria mais ou menos até onde está a minha mão, a altura deste bonsai. Pois então teríamos uma parte, 2 partes, 3 partes. No primeiro terço, a contar de baixo do nebari, primeiro terço, aparece a primeira rama. Isto estou a falar em determinados estilos, como o ereto formal, o ereto informal, em que este primeiro terço terá que se mostrar o tronco, a sua conicidade. Depois aparece a primeira rama. Depois tem um segundo terço, a contar de baixo, onde estão distribuídas algumas ramas. E depois um terceiro terço, onde aparece o ápice. Na colocação de ramas, vou tirar por enquanto aqui o escalónio. Eu fiz aqui esta maquete. Esta maquete fiz para que vocês pudessem ver a estrutura do bonsai, daquilo que se pretende mais ou menos do bonsai, em linhas gerais. Primeiro, o bonsai deve ter o chamado nebari, que é esta saída das raízes. Esta saída das raízes de forma circular ou de forma radial deve ter essa saída para fora, não para baixo. Isto vai fazer com que o bonsai engrosse em baixo. Isto é chamado nebari. Essas raízes também devem ter a sua conicidade. Na saída da raiz deve ser mais grossa, depois divide-se em mais 2 mais finas e depois divide-se em mais 2 e por aí afora. Mas geralmente o nebari não se vê tanto essas raízes mais finas. Pronto. Mas isto é o que se pretende. Depois temos do nebari à primeira rama, que é o primeiro terço do bonsai, uma rama principal. Eu coloquei a rama aqui, mas poderia ter outra rama aqui. Nada me impede de eu colocar uma rama aqui mais baixo. Tudo depende da espécie de árvore e daquilo que eu pretendo fazer. No entanto, eu achei que, seguindo as regras, um terço da árvore para tronco, mostrar o tronco, e depois sim aparece a primeira rama. Esta rama quase sempre é a rama principal. Isto é aquela rama mais forte, aquela mais imponente. Poderá não ser esta. Há árvores que pode ser a segunda rama, a mais importante. Mas, neste caso que eu tenho aqui de exemplo, é um erectus informal, com curvas. Pronto, a primeira rama seria esta, a mais forte, a mais imponente e a mais importante. As ramas devem sair sempre nos exteriores das curvas, nunca no interior. Aqui nunca pode sair uma rama, nem daqui, nem daqui, nem daqui. Nos interiores das curvas não devem sair ramas. Agora, as ramas saem sempre no exterior das curvas, aqui. É para onde saem as ramas. Se repararmos de perfil, a árvore tem uma inclinação para a frente. Em alguns vídeos tenho-vos dito que a árvore tem que fazer uma reverência. Tem que
fazer uma reverência para o observador. Então, deve haver então, essa pequena inclinação para a frente. Se repararem também, tenho a primeira rama e a segunda rama estão ligeiramente para a frente, como se fosse abraçar. Então temos primeira rama, segunda rama, terceira rama, quarta rama e aqui seria o ápice. Se repararem, da primeira rama para a segunda rama, a distância é maior. Da segunda para a terceira, a distância é menor. Da terceira para a quarta, a distância é menor. Então quer dizer que a colocação das ramas, conforme vamos subindo a estrutura da árvore, vão sendo cada vez mais perto umas das outras. Se tivéssemos só ramas laterais, a árvore parecia uma espinha de um peixe ou até poderia parecer uma antena das antigas de televisão. Por isso, ramas laterais só, não, no bonsai não fica bem. Temos de ter profundidade, temos de ter dar-nos a intenção, a mostrar-nos a tridimensionalidade. A árvore tem que ser vista em 3 dimensões. E para isso é importante então as traseiras. Então como é que é colocado, ou como devemos colocar, ou isto sempre de uma forma standard. A árvore pode precisar de uma rama num determinado sítio ou noutro e nós colocamos, mas pronto. A base seria primeira rama, entre a primeira e a segunda rama, uma traseira. Estão a ver? Entre a primeira rama e a segunda rama tem uma traseira. Entre a segunda rama e a terceira rama tem outra traseira. A partir daqui começam a aparecer ramas frontais. Tenho aqui, a seguir à terceira rama, tenho uma rama frontal, tenho uma traseira e uma rama e uma quarta rama. Como elas começam a ficar mais próximas, a rama frontal nunca deve sair em direção ao observador. Se sair em direção ao observador, o que acontece, vocês estão a ver a árvore assim, se a rama sair em direção a vocês, dá a sensação que ela nos vai tocar na cara ou picar. Por isso deve sair sempre ligeiramente para um lado e depois sim começa a ramificar. Nas ramas, a saída da rama deve ser mais grossa que a bifurcação. Estão a ver uma bifurcação em 2. Depois, outra bifurcação também mais fina que a anterior e assim sucessivamente. Essas devem ir diminuindo de diâmetro conforme vão subindo na árvore. Se repararem, tenho uma primeira muito forte, depois tenho uma traseira também forte, a segunda já não é tão forte, a traseira também é tem menos diâmetro que a segunda e por aí afora. Por isso, quando forem comprar uma árvore ou um viveiro, ou se tiverem condições de fazer um bonsai de uma determinada espécie e vão a um viveiro, tenham atenção em já determinadas características, como por exemplo a saída do tronco. Também não falei, mas vou falar agora, que a saída do tronco poderá ser, no meu caso, da direita para a esquerda, mas poderia ser da esquerda para a direita, isso já é ao gosto de cada um, e o que a árvore também nos vai pedindo. Por isso, deve ter sempre uma saída para a direita, para a esquerda. Atenção que há determinados estilos. Há os eretos formais, que são direitos e têm a colocação de ramas, baseiam-se mais ou menos neste formato. Primeira rama 1/3, traseira, segunda rama,
traseira, terceira rama, frontal, traseira, depois vai formando um círculo. As ramas também não se devem cobrir umas às outras. Isto é, reparem aqui nesta traseira. Eu fiz uma traseira para este lado. Esta aqui já fiz para o outro. Quer dizer, quando tiver aqui a copa, esta vai ter esta copa aqui e elas vão apanhar sol. Esta vai apanhar sol, esta vai apanhar sol. Esta de cima não vai cobrir esta. Pronto. Então, como estava a dizer, devem ter atenção quando comprarem a árvore em verificar estes determinados pontos. Nevar, conicidade, colocação de algumas ramas. Por vezes, falo nos vídeos que o sistema que me importa mais neste momento é do sistema radicular, do que está a passar com as raízes. Porquê? Porque é a base de tudo, é a base do bonsai e porque é a parte da árvore que é, digamos que é difícil de alterar, muito difícil. Pode-se fazer um enxerto de raiz, técnicas muito elaboradas que depois nem resultam muito bem, então devemos ter cuidado sim, no início, com um bom sistema de raízes e uma boa distribuição de raízes. Toda a parte de cima é suscetível de ser transformado. Imagina que eu não tenho esta rama neste bonsai, eu faço um enxerto, como no caso do ficus. A primeira rama, o ficus grande, a primeira rama foi enxertada. Até é muito rasteira porque o ficus. Isto é tão vasto. Tudo depende do tipo de árvores com que estivermos a trabalhar. No caso do ficus, eu gosto de ficus baixos e muito compridos e largos, muito à superfície do solo. Juníperos em cascatas, utilizam-se mais em cascatas e semicascatas, juníperos, pinheiros. No entanto, também tenho o olmo em cascata. Mas esta estrutura, eu agora vou-vos mostrar com alguns exemplares que tenho aqui, como é que eu tenho trabalhado. Também vou-vos mostrar alguns erros que tenho em determinados bonsais e na maioria dos bonsais que nós compramos está cheio de erros. Eu tenho aqui um exemplar que eu também já tive a oportunidade de falar neste canal, mas vou voltar a falar porque a situação exige. Temos a sagerétia. Sagerétia, esta rama estou a tirá-la daqui num ponto superior. Saem ramas, as ramas laterais saem do mesmo sítio. Isto são tudo erros. Erros. Esta árvore é uma árvore como é que eu vou dizer, comprada de supermercado. E como vem cheio de erros, vem com uma rama que sai daqui que poderia ter formado aqui a primeira rama, torceram-na e passaram para o lado contrário. Aqui na parte de cima também tem uma rama que nasce deste lado e viraram-na para o outro lado e assim sucessivamente. Por isso, este bonsai, em termos de estrutura e colocação de ramas, é uma nulidade, que é mesmo assim, não vale de nada, mas é uma árvore que vou trabalhando. Como eu vos tenho dito, as minhas árvores não são para ser expostas, é para eu desfrutar delas, por isso vou tentando melhorá-la naquilo que posso. Trago aqui novamente a escalónia, como vocês podem verificar, a primeira rama tem primeira rama, tem uma traseira, tem uma segunda rama, tem uma traseira, tem uma terceira rama, frontal, quarta rama, traseira e ápice.
esta escalónia. Podemos verificar no olmo. O olmo tenho primeira rama, traseira, segunda rama, traseira. Esta terceira rama está ligeiramente para a frente, faz aqui já cobre aqui uma parte frontal. A terceira rama tem aqui uma traseira, uma quarta rama, tem que desenvolver um pouco mais, e depois começa a desenvolver-se o ápice. No caso deste ficus, temos, para já este ficus está plantado mesmo na base do vaso. Entretanto, conforme vou fazendo os transplantes, eu vou subindo. Por isso é que esta rama se torna muito baixa. Tenho aqui a primeira rama. Tenho atrás uma traseira. A segunda rama está aqui. Esta é a segunda rama. Tenho aqui atrás outra traseira. Terceira rama. Tem frontal. Tem esta quarta rama, que apanha já uma parte frontal. E agora, quinta rama, parte frontal e ápice, começa já a ser formado. Pronto, então a minha intenção neste momento é engrossar esta primeira rama, torná-la mais forte, para que a sua triangularidade seja muito mais larga do que alta. Geralmente tem o dobro de largura, o dobro da sua altura. Por isso, se tiver aqui de altura 21, 22 centímetros, aqui terá que ter 42 a 44 centímetros. Se não tiver mais. Mas, o que eu vos queria dizer mais? Falámos de eretos formais, no entanto, temos as cascatas, temos os literatis, que também a estrutura é basicamente, é um pouco a mesma. No caso da cascata, eu tenho uma cascata com um moyogi ou um ereto informal juntos, por isso, a parte da cascata considero como a primeira rama. Depois tem, nesta árvore aqui de cima, tem primeira rama, traseira, segunda rama, aqui, traseira. Já tem aqui uma terceira rama e uma frontal. E vamos formando o ápice. Aqui vou formando os patamares da cascata. Se esquecermos esta parte deste moyogi, ou deste ereto formal, ficarmos só com a parte da cascata, vamos verificar que também temos aqui a primeira rama. Tenho aqui uma rama no exterior de uma curva, sempre nos exteriores das curvas, tenho uma rama. Vamos cobrindo as partes traseiras, ou uma parte frontal, e vamos formando assim os patamares das cascatas. Outra cascata que estou a formar, isto já é com junípero, já é diferente. A base é sempre a mesma, também temos aqui um moyogi, em que se eu tirasse a parte da cascata, ficava primeira rama, traseira, primeira lateral, traseira e assim sucessivamente na parte da árvore em moyogi. Tenho também a cascata que vou formando os patamares. Neste momento eu estou a deixar crescer assim um bocado
por ela a árvore à vontade. Para quê? Para depois poder fazer um gins. Atenção que não é nenhuma bebida alcoólica. O gin é quando um tronco na natureza parte ou seca, ela fica ali a decompor-se. Por isso é para formar essa parte de madeira morta. Por isso há aqui zonas deste bonsai que vão ser gins, como o caso aqui, provavelmente nesta zona de baixo, começar a fazer um ou outro gin e por aí afora. Não sei. Esta árvore está em processo, como as outras todas, estão todas em processo. E por isso não sei ainda qual é o que é que vai ainda acontecer. Mais casos. Se tivermos um caso como este, em que há uma rama que sai muito junto à base, podemos fazer um pai e filho. Ou aqui uma primeira rama. Mas eu sinceramente não gosto muito. Quando é, nestes casos, de ter uma rama muito próxima ao nebari, faço uma árvore mais pequena de um lado e uma árvore mais potente no outro. É o caso da azália que também tenho, também está assim neste formato. Não são desenhos fáceis, mas a base é a mesma. Teremos que trabalhar um pouco com uma primeira rama, neste caso será esta. Nesta não. A primeira rama é esta, tem uma traseira que está na árvore de filho, tem uma segunda rama, tem uma traseira aqui, tem uma terceira rama deste lado, que vai ficar mais potente. Aqui já estou a formar o ápice e aqui vamos formar também o ápice. E no conjunto tenho que formar um triângulo, as duas árvores têm que formar um triângulo e têm que formar um triângulo visto de cima. É um pouco o desenho. E por último, outro caso que vou falar, eu não sei se falei nos casos todos, há muitos estilos, mas a base é basicamente a mesma. A base, depois vamos vendo nós onde é que são necessárias algumas ramas, alguns patamares. Mas de qualquer forma, a base é esta. Vejam isto é um literati. Como veem, não respeita o terço da base à primeira rama, não é um terço da árvore, é mais do que isso. Temos aqui a primeira rama, temos a traseira, temos a segunda rama, a traseira, a terceira rama, temos aqui uma traseira e vamos aqui formando já. Eu não pus aqui nenhuma frontal porque esta terceira rama vai cobrir um pouco a parte da frente. Por isso, a partir daqui, já vamos jogando com o ápice. Não vai ficar muito mais alto que isto, não quero. Queria era assim que engrossasse ligeiramente mais o tronco, que é o que está a acontecer com esta rama de crescimento, a rama de sacrifício. Por isso, a base é sempre o mesmo. Tenham em atenção, e vou retirar isto. Tenham em atenção esta estrutura como base. E a partir daí, comecem a desenhar as vossas árvores e desfrutem deste hobby que é fantástico. Espero que tenha sido esclarecedor. Subscrevam o canal, deem um gosto e até ao próximo vídeo.